10 de julho de 1940. O céu do sul da Inglaterra é tomado pelo rugido dos motores da Luftwaffe. A Alemanha lança sua ofensiva aérea contra o Reino Unido, a Batalha da Grã-Bretanha. Por meses, bombardeiros e caças alemães atacam campos de aviação, portos e cidades inteiras, tentando abrir caminho para uma possível invasão. Londres, Birmingham, Coventry, todas sofrem sob as bombas, mas o povo britânico resiste. A força aérea inglesa mantém-se firme e, em outubro, Hitler é obrigado a desistir da invasão. O país permanece de pé, símbolo de resistência no Ocidente. Mas enquanto milhões lutavam e morriam pela sobrevivência da Inglaterra, havia quem escolhesse o outro lado. Entre os que traíram sua pátria e se tornaram instrumentos do inimigo, um nome se destaca: John Amery, o filho rebelde de um respeitado político britânico que acabaria enforcado por alta traição. John Amery nasceu em Londres, em 14 de março de 1912. Seu pai, Leo Amery, era um político influente, membro do parlamento e ministro do governo conservador. Sua mãe, Florence Greenwood, vinha de uma família abastada. O sobrenome Amery era sinônimo de prestígio, poder e tradição. Mas o jovem John seria a vergonha dessa linhagem. Desde pequeno, mostrava sinais de desequilíbrio. Nannies o descreviam como uma criança difícil, dominada por raiva e acessos de fúria. Professores o chamavam de anormal, imutável e impossível de ensinar. Aos 10 anos, enquanto o pai ascendia na política e assumia o cargo de primeiro lorde do almirantado, John afundava em problemas. Era indisciplinado, mentiroso e violento. Enviado às melhores escolas, como Harrow, acabou expulso por furto e comportamento imoral. Um psicólogo alertou: esse garoto não tem senso moral. Mas a família se recusou a aceitar. Mandaram-no estudar na Suíça. Lá, contraiu sífilis e admitiu que se prostituía para homens em troca de dinheiro. De volta à Inglaterra, recusou vaga em Oxford e decidiu ser cineasta. Convenceu amigos e parentes a financiar um filme na África, Jungle Skies, mas o projeto nunca existiu. Era apenas mais um golpe. Para escapar das dívidas, casou-se com uma mulher chamada Una Wing, uma prostituta londrina. Fugiram para Paris, onde viviam de empréstimos e penhores. Amery chamava a atenção por carregar um ursinho de pelúcia que tratava como um amigo. Sentava-se em cafés, pedia bebidas para o brinquedo e lia quadrinhos para ele. Também andava armado, paranoico, acreditando que credores queriam matá-lo. Foi em Paris que Amery mergulhou definitivamente na política. O comunismo se espalhava pela Europa e ele via nas ideias fascistas uma resposta forte à desordem. Passou a frequentar círculos da extrema-direita francesa e a idolatrar Hitler e Mussolini. Em 1936, partiu para a Espanha e se alistou nas forças de Franco durante a Guerra Civil. Ali, se gabava de ter combatido comunistas e de ter participado do contrabando de armas. Era o início de uma trajetória que deixaria de lado qualquer lealdade nacional. Quando a Guerra Mundial começou, em 1939, Amery voltou a Paris. Agora, vivia com uma nova companheira, Janine Barde, outra prostituta. Quando a França caiu em 1940, ele se colocou à disposição do regime colaboracionista de Vichy, acreditando que Hitler era o verdadeiro salvador da Europa. Para ele, a Alemanha não era inimiga, era o futuro. Em 1942, oficiais alemães viram em Amery uma oportunidade. Um britânico de família nobre, disposto a colaborar, era uma arma propagandística valiosa. Convidado a Berlim, Amery recebeu tratamento de estrela. Foi apresentado a líderes nazistas e, segundo relatos, sua presença foi aprovada pelo próprio Hitler.
passou a viver como hóspede do Reich. Pouco depois, começou a fazer transmissões de rádio direcionadas ao público britânico. Seu tom era inflamado e acusador. Dizia que a guerra era um crime contra a civilização. Culpava os judeus por manipular a Inglaterra e pedia que os soldados abandonassem Churchill e se aliassem à Alemanha contra o comunismo. Sua voz soava de Londres a Edimburgo como a de um traidor. Enquanto o povo britânico morria sob os bombardeios da Luftwaffe, Emery falava de Berlim, pregando a rendição. Cada transmissão era uma facada simbólica na reputação do pai, que ainda servia no governo britânico. Leo Amery, envergonhado, jamais mencionou o nome do filho em público. Em 1943, John foi autorizado a desenvolver uma nova ideia: criar uma unidade militar britânica pró-nazista, formada por prisioneiros de guerra dispostos a lutar contra os soviéticos. Chamou-a de Legião de São Jorge. Visitou campos de prisioneiros na França, discursando sobre a luta contra o bolchevismo, prometendo liberdade e conforto a quem se alistasse. Mas quase ninguém acreditou. Soldados riram dele, alguns cuspiram, outros o chamaram de lunático. Dos milhares de prisioneiros, apenas 2 mostraram interesse. Um deles, Kenneth Barry, aceitou se juntar. E mesmo assim, logo se arrependeu. A SS percebeu que Amery era um fracasso completo. Sua credibilidade era nula e sua presença constrangedora. Em outubro de 1943, o projeto foi retirado de suas mãos. A partir daí, John Amery passou a vagar pela Europa ocupada, sustentado por alemães e simpatizantes fascistas. Continuava a se considerar um visionário, mas era visto como um palhaço trágico, um britânico perdido que acreditava ter importância. Em 1944, a sorte virou. O eixo desmoronava, Mussolini havia sido deposto e os exércitos aliados avançavam. Amery fugiu para a Itália, onde esperava encontrar proteção entre os fascistas remanescentes. Mas em novembro daquele ano, foi capturado por guerrilheiros italianos. Quando soube que seria entregue aos britânicos, suspirou aliviado. Pensei que iriam me matar. Levado a um campo de prisioneiros, foi interrogado por oficiais britânicos. Demonstrou total alienação. Falava sobre suas roupas perdidas, sobre um casaco de pele que pertencia à esposa e sobre o ursinho de pelúcia que havia desaparecido, como se nada tivesse acontecido. Um dos oficiais descreveu a cena como uma mistura de loucura e vaidade absoluta. Transportado de volta à Inglaterra, chegou vestido com uniforme fascista e botas de couro. Em Londres, foi formalmente acusado de 8 crimes de alta traição. Era um caso histórico. O primeiro britânico a ser julgado por colaborar diretamente com Hitler. Durante o processo, sua família tentou salvá-lo. O pai alegou insanidade. O irmão, Julian, argumentou que John havia obtido cidadania espanhola e, portanto, não poderia ser condenado por trair a Inglaterra. Mas a justiça britânica não se comoveu. Em 28 de novembro de 1945, John Amery chocou o tribunal ao se declarar culpado em todos os pontos. O julgamento durou apenas 8 minutos. 3 semanas depois, na prisão de Wandsworth, o carrasco Albert Pierrepoint o aguardava. No amanhecer de 19 de dezembro, Amery caminhou até a forca com calma. Olhou para Pierrepoint e disse: "Senhor Pierrepoint, sempre quis conhecê-lo, mas não, é claro, nessas circunstâncias." Às 9, o alçapão se abriu. John Amery morreu instantaneamente. Tinha 33 anos. Na Inglaterra, poucos quiseram falar dele novamente. O nome foi apagado dos registros da família. Seu pai jamais o mencionou em público. Décadas depois, ao ler as atas do julgamento, um historiador o definiu com precisão. John Amery não foi um traidor político.
Foi um traidor de si mesmo. Assim terminou a vida do homem que escolheu o lado errado da história. Um filho da elite britânica que sonhou com glória encontrou apenas vergonha e foi lembrado para sempre como o idiota britânico de Hitler. Obrigado por assistir ao canal Era Extinta. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!